Oi, Lori, bem-vindo. Estamos chegando aqui devagarzinho, esperar mais um pouquinho. Já vou te chamar já já. Esperar mais um pouquinho para o pessoal entrando devagar na sala. Oi, Ângela, bem-vinda, Ângela Rodrigues. Vou começar então me apresentando. Para quem não me conhece ainda, rapidamente aqui antes de chamar o Lori, eu sou Araci Queiroz, trabalho há 22 anos no segmento de arquitetura e design, sou jornalista de formação, fui por 12 anos editora na Casa Cláudia, na arquitetura e construção, da editora Abril, né, trabalhando no segmento, e há 10 eu já atendo marcas, e aí tem no portfólio, com muito orgulho, Jader Almeida, Aristeu Pires, Arquivo Contemporâneo e muitas outras do segmento, com comunicação e marketing, especialmente com gestão e posicionamento de marcas. Então, muito bem-vindo a todos. O tema de hoje é super importante nesse momento e quem vem para falar com a gente sabe muito, Lori Criseu. Já te chamo. Olá, Bom bem-vindo. dia, Araci, tudo bem? Bom dia, que bom falar com você aqui agora. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado essa meia hora de conversa. Então, a ideia para começar aqui a apresentar, a gente ter 30 minutos, que é pouquíssimo, para a gente falar desse assunto. Então, é só a primeira, mas vamos ao essencial, porque, bom, primeiro começar a te apresentar já é um caminho, né, Lori? Que são 22 anos, você é formado como arquiteto, trabalhou fora, passou por grandes escritórios, né, onde você começou a se conectar com esse assunto de neuroarquitetura, design thinking e outros temas aí inovadores. E veio para o Brasil em que ano? Que ano que você voltou? Eu voltei em 2004 para o Brasil e aí já comecei direto a minha jornada aqui, né? Na época, esse período que eu fiquei fora, nem falava-se tanto sobre... Na verdade, o termo neuroarquitetura nem existia na época, né? A gente falava muito sobre arquitetura sensorial, arquitetura comportamental, arquitetura cognitiva, como elementos que vinham muito do campo observatório e com a chegada das respostas científicas que a neurociência nos traz, aí sim começou a ter essa aglutinação e chamarmos então de neuroarquitetura, né? Mas na época eu sou dos primórdios, quando começaram os estudos, começaram as aferições, as pesquisas, né? Utilizando equipamentos, respostas científicas, enfim. Então isso começou lá atrás e aí eu tive a oportunidade nesse período todo de entrar em contato com um modelo projetual que aqui a gente nem falava, né? Então, realmente foi algo muito que me cativou muito, né? Que me conquistou de uma forma muito importante. Então, você começou já na sua experiência nos escritórios internacionais na Europa e quando chegou aqui, você já trouxe isso para o seu trabalho, a neuroarquitetura. Isso, porque na verdade, quando eu estive lá, eu já tinha inclusive o título de mestrado aqui, mas eu digo que eu Uhum. me tornei efetivamente arquiteto lá, né? Porque o modelo projetual era muito diferente, as experiências que eu tive nesses escritórios puderam me mostrar várias escalas projetuais, e não apenas escalas técnicas em termos de tamanho de projeto ou tamanho de equipe, mas escala projetual também no sentido de enxergar níveis diferentes de um mesmo projeto. Como justamente essa questão de, antes de qualquer coisa, antes da arquitetura, antes de qualquer pensamento formal nesse aspecto, sempre trazia-se o que se desejava, e à época se falava muito, né? O que a gente desejava como resultado para os clientes. Hoje a gente chamaria isso de experiência, né? Qual a experiência que a gente quer proporcionar? Mas tudo isso são vocábulos que acabam chegando no mercado em função dessa neuroarquitetura sendo aplicada. Quando eu volto para o Brasil, eu volto então com duas grandes missões, né? Uma delas, continuar no meio acadêmico, que sempre foi um dos meus braços de atuação, mas também na minha vida profissional de mercadológica, né, de proposição mercadológica, trazer isso também. Eu sempre tive, era assim, os dois pés caminhando ao mesmo tempo, né?
Eu sempre, desde a graduação, eu sabia que eu queria o universo acadêmico, porque eu sempre gostei desse contato com pessoas, transmitir o que sei, receber o que elas sabem. Eu gosto muito desse meio colaborativo que sempre acaba acontecendo no universo acadêmico, mas também nunca abri mão do mercado, porque eu julgo Legal. que essa questão da prática, de você ter ali o chão de escritório, vamos chamar assim, é extremamente importante para que uma coisa possa embasar a outra, né? Então você pesquisa e aplica, vê o resultado e leva para pesquisa. Então isso é muito bom. A gente tem um amigo como o Hugo Gripa que falou assim: o Lori é intenso, trabalha muito, porque não é fácil estar nessas duas pontas, da prática e da reflexão, mas é muito enriquecedor, é um esforço que vale muito a pena, né? Lori, Exato. a gente vai puxar esse fiozinho, vai voltar, mas eu queria dar um salto para o momento atual, que a gente está vivendo tantas transições, e dentro da casa, dentro do jeito de atender e fazer arquitetura, do jeito de projetar também no design, para trazer um pouquinho do neurodesign. Por que que a neuroarquitetura é tão importante nesse momento do mundo? Porque bom, primeiro, a grande contribuição é que agora a gente tem respostas científicas para o que antes vivia no mundo empírico, né? Então, antes a gente sabia do que as pessoas gostavam por observação. Fiz, deu certo, nossa, que legal isso aqui, reproduzo, trago a mesma ideia, enfim. Agora a gente tem respostas científicas que nos dizem por que isso faz bem às pessoas. Qual área cerebral está sendo ativada? Que neurotransmissor a gente está liberando? O que provoca o quê? Então a gente começa a ter respostas científicas para isso. Então aqui a gente tem a grande contribuição, né? Então a gente sempre temos e sempre teremos uma coisa chamada boa arquitetura ou bom design. A neuroarquitetura ou neurodesign ele não traz nada novo. Ele só me entrega ferramentas para que eu saia do campo empírico, teste de acerto e erro, e eu venha para determinadas ferramentas e dinâmicas que já me trazem um determinado convite emocional ou sensorial ao nosso usuário. E Por que na então prática, quais são as ferramentas? Conta. a gente tem, principalmente a gente tem aqui uma teoria que chega para nós, que é a teoria de Eichmann, que é a teoria da empatia, que ela volta lá na psicologia inicial, que é a psicologia comportamental, pega ganchos da neuropsicologia, passa pela Gestalt, que é a questão de estudo das formas, como que nós nos relacionamos com formas, com volumes, e traduz isso para algumas ferramentas. Uma delas é chamada de linhas construtivas, que é como que a gente acaba traçando o desenho para entregar às pessoas um determinado convite a uma sensação ou a um comportamento ou emoção. E a gente chega também na questão das dinâmicas de movimento, as dinâmicas de layout. Então, aí a gente começa a ter respostas a nível de desenho. Como que a gente traz determinadas proposições de desenho para que a gente tenha, então, determinadas respostas. E aí vem uma gama de ferramentas, uma gama de técnicas que se aplica em cima de projeto. Por que que isso já era muito buscado e hoje mais ainda? Porque nessa condicionante de estarmos em um confinamento compulsório, fomos obrigados a ficar confinados, nós naturalmente nos tornamos, ao longo desse período, muito mais seletivos em relação aos ambientes que nós vamos nos permitir conviver. Então, um exemplo, né? Hoje, uma das grandes dinâmicas dessa história de volta às aulas ou não volta às aulas, não é necessariamente o pensamento do pai e da mãe exclusivamente se permite que a criança volte ou não. É que escola é essa, que ambiente é esse, que qualidade de ambiente meu filho vai ter lá. Então, nós nos tornamos cada vez mais seletivos em relação às experiências que a gente vai ter em um determinado espaço. Seja onde habitamos, seja onde convivemos, seja onde trabalhamos. Então, essas questões de trazer o humano, o bio, para dentro do espaço, nunca se falou tanto em design biofílico como agora. E a gente tem que lembrar que o design biofílico não é apenas colocar uma vegetação no espaço. A gente está falando da relação de iluminação natural, ventilação natural, relação do interior com o exterior e, acima de tudo, eu também sou bio, eu também sou vida dentro desse espaço. Então, a organicidade do espaço precisa também conversar com as minhas dinâmicas. E aí que vem essa história, por um exemplo de uma das dinâmicas, né? A prosêmica, que é a relação métrica que eu estabeleço com tudo que está fora a mim, permitindo uma maior proximidade ou um maior afastamento, né?
Um exemplo bem rapidinho de prosêmica. Encontro a Araci, né? Araci é uma pessoa que eu admiro profissionalmente, que a gente bate papo, que a gente conversa, mas ainda não tivemos a oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente. Muito provavelmente no nosso primeiro encontro, vou me aproximar de você, vamos nos cumprimentar e nos afastamos novamente. Por prosêmica, nós dizemos assim: nós nos respeitamos, mas você tem um espaço, eu tenho o meu. Com o passar do tempo, a nossa amizade vai se aprofundando cada vez mais, a gente já se permite sentar mais próximo, eu posso contar um segredo para você ao pé do ouvido, sem que isso machuque o seu privativo, né? Ele está invadindo o meu espaço. Então, a prosêmica são essas relações métricas que nós estabelecemos afetivamente com o que está fora de nós. Isso não é apenas um afastamento métrico social, como esse exemplo que eu dei. Com formas e volumes, a gente faz igualzinho. E a arquitetura são muitos espaços, né? E servem para muitas funções, né? Então, esse entendimento, né, dos usos, a partir desse olhar da psicologia, né, do ser humano dentro do espaço, já entendendo, realmente é muito rico. Eu imagino que essa aplicação da neuroarquitetura, né, como também é na comunicação, ela seja muito ativa também no primeiro contato com o cliente, né? Logo no atendimento. Como é que é esse momento, então? Como é que muda na forma de atender o cliente pela perspectiva da neuroarquitetura? Tá. Então a gente vai voltar à questão da boa arquitetura, né? Então a gente vê muitas pessoas comentando assim: a neuroarquitetura está embasada em um bom briefing. De fato, mas isso faz parte da boa arquitetura. Para que eu possa fazer uma boa arquitetura, eu preciso de um bom briefing. A neuroarquitetura, esses conhecimentos, eles me trazem a possibilidade de eu investigar mais a fundo essa relação que aquele cliente, que aquele novo usuário vai ter com o espaço. Então, um exemplo simples aqui, né? E aí eu vou trazer um exemplo que eu sempre falo dele, né? Ele vai falar de novo, mas eu acho que ele é muito visual para quem nos acompanha pela primeira vez. Quando senta alguém aqui na minha frente e diz assim: na minha casa eu quero uma cozinha grande. Ok. Vamos investigar primeiro o que é cozinha. Porque o espaço cozinha para o Lori pode ser uma coisa totalmente diferente do espaço cozinha para a Araci. A cozinha é onde uma terceira pessoa faz a cocção dos alimentos para você. A cozinha é o espaço onde a família fica lá reunida, contando as suas experiências do dia. O que é essa cozinha? Entendemos o que é a cozinha. Agora vamos entender o que é grande. O que é grande para a Araci? O que é grande para o Lori? A gente precisa ter essas relações. E não apenas isso, né? A gente tem que lembrar que a casa, ela não é o elemento onde só a família vive. Então, por exemplo, nessa casa, vem muitos avós das crianças? Vem. Qual é a relação dos avós com os netos? Como que eles interagem? Qual é o tipo de afetividade que existe? Essa casa tem pet? O que é esse pet? No meu caso, eu tenho 4 cachorros. E eles não são cachorros, eles são membros da família. Então a gente precisa entender que existem relações que estão fora daqueles usuários, mas que quem vive essas relações são aqueles usuários. Em paralelo, a gente vem com condicionantes que o próprio momento de agora nos impõe. Então, a gente já está abortando um pouco essa ideia de trabalhar, por exemplo, com hall de entrada nas residências, para a gente trabalhar com mood rooms, que é um espaço que você pode chegar e você despir-se das coisas externas que você trouxe que são desnecessárias para aquele convívio. Então, é esse tipo de movimentação, tanto do que acontece socialmente, mas também do que acontece intrinsecamente essa família, precisa ser levantado, precisa ser abarcado, principalmente em relação de apropriação desse espaço. Daí que é muito comum quando isso não é feito, e aí eu sempre digo assim: quando acontecer, não veja como negativo, veja como uma possibilidade de você aprender mais, né? Às vezes, alguns colegas na arquitetura, no design, comentam assim: fui lá, fiz toda a ambientação da casa do meu cliente, fui embora, voltei uma semana depois, estava tudo diferente. Ótimo, então vamos entender o que houve. Você não projetou para ele, você projetou para você. Para você fez muito sentido aquela ambientação que você fez. Para ele, não. Ao ponto de ele modificar o que você fez. Ele precisou jogar a identidade dele naquele espaço. Nossa, mas então eu fiz errado. Não, você está tendo uma oportunidade única de sentar novamente com ele e fazer uma avaliação pós-ocupação. Por que você mudou? O que simboliza para você isso aqui e não ali onde eu deixei?
né? Então aí você começa a ir aprendendo esse processo investigativo. Eu digo que antes de você fazer projeto, você precisa entender de pessoas. A hora que você entende de pessoas, o projeto nasce ao natural, porque aí você vai captando essas essências e vai entendendo esses movimentos. Então, a neuroarquitetura traz ferramentas para que esse processo de investigação, com base aí em estudos, em referências da psicologia, para ir mais fundo nesse entendimento do cliente, da necessidade, e para encontrar caminhos, no fundo, para oferecer bem-estar, né, para aquela família, para aquela casa. No seu caso, por exemplo, a sua casa tem que ser uma casa para cachorros. Exato. Começando por mim. Sua casa tem que ser uma casa para cachorros, diferente da minha, que tenho 3 gatos. A relação de Exatamente, brinquedos de exatamente. cachorros e de gatos são diferentes. Então, na verdade, a neuroarquitetura ela passa por um processo. O meu primeiro livro, ele está muito focado na questão das ferramentas projetuais, né? Então, eu faço um recorte metodológico em cima de espaços comerciais, porque lá são espaços onde, de fato, você precisa de um resultado e você precisa conhecer muito bem algo chamado público-alvo. Então, o livro vem muito em cima disso, de como que você entende isso, qual é a linguagem desse público, quem é esse público, como trabalhar em cima dele. E agora eu estou escrevendo um segundo livro, que é com uma colega, que ela é doutora em psicologia existencial, e a gente vai a gente vai fazer esse segundo livro em cima de briefing. Como que você estrutura o briefing pelo Que campo da legal. psicologia, pelo campo analítico, trazendo ferramentas de neuroarquitetura exclusivamente para o briefing, para levantar quem é esse cliente. Esse material ainda em produção, já estou dando spoiler aqui com você, assim. Que ótima notícia. Vou querer também falar dele logo que lançar. Mas vamos falar do primeiro livro de novo. O primeiro livro saiu agora no finalzinho do ano passado, né? Você tem ele aí para mostrar para gente? Tem, esse aqui, ó. É uma bíbliazinha da neuroarquitetura, hein, Lori? É. Como é que é Ele, organizado o conteúdo? Explica para nós. Como é que você organizou isso? ele bom, como ele foi lançado também no exterior, então ele é bilíngue, né? Ele é português. Uhum. E aí ele vem com essa estruturação, primeiro trazendo o que é essa neuroarquitetura, o que é essa neurociência chegando na arquitetura, entendendo esses processos, e depois a gente começa a passar para essa questão do campo investigativo e aí então para o campo dessas técnicas todas que eu comentei com você. Então a gente tem capítulos específicos só para técnica, só para desenho, mas ele vem trazendo um histórico, né? Eu quis fazer com que o livro fosse como são as minhas aulas, os meus workshops, então a gente vai entendendo isso aos pouquinhos, exemplos bem cotidianos para a gente poder entender direitinho, porque quando eu dou um exemplo cotidiano, parece que fica mais visual também. Claro, Então esse vem com esse recorte. E aí o recorte justamente foi o campo comercial, porque lá quando a gente começa a falar de design emocional, de affordance, que são as primeiras chegadas conceituais disso, o campo comercial é o primeiro campo que abraça essa metodologia, porque o marketing já fazia isso, perfeito. branding já fazia isso e o projeto precisava fazer também. Então foi um dos primeiros campos. Mas eu entendendo essas dinâmicas, tranquilamente eu vou para o residencial, tranquilamente eu vou para o corporativo, basta entender. Tanto é que eu uso como recorte metodológico, mas entendendo o que você aplica em qualquer projeto. Já o próximo livro, o livro vai ser focado exclusivamente em briefing, só a organização do briefing. Perfeito. Tem alguém aqui, a Meire está perguntando onde é que compra o livro. Você vende direto, é venda direta com você, não é isso, Lori? Isso. O livro, agora ele vai passar por um segundo processo, mas temporariamente, se for no meu perfil no Instagram, na própria bio tem um link e aí esse link vai para a página do livro. Aí lá tem toda a apresentação do livro, pode ver os conteúdos, enfim, e aí pode adquirir por lá também. Então, para quem quer aprender mais sobre neuroarquitetura, já tem uma literatura aqui no Brasil, o seu livro. A gente, enfim, pode aí procurar mais sobre esse assunto, está lá para comprar já disponível. Mas e as universidades hoje? Elas já estão trazendo isso para a sala de aula? Conta um pouco da sua experiência acadêmica. Bom, eu vou falar da minha experiência de graduação. Hoje não atuo mais na graduação, só em pós-graduação. Eu sempre trouxe isso, mas eu era um dos poucos percursores no Brasil que traziam isso. Então, a minha disseminação era um pouco limitada, né? Hoje eu já coordeno, eu coordeno os cursos de arquitetura, design, iluminação no IPOG, que é uma instituição a nível Brasil.
E ano passado, junto com o lançamento do livro, que foi o primeiro livro sobre neuroarquitetura no Brasil, eu trouxe também a primeira pós-graduação de neuroarquitetura no Brasil também. Então, hoje a gente está com uma disseminação muito grande disso e a gente tem grandes pessoas que estão fazendo essa especialização e já estão produzindo conteúdo, já estão ajudando a disseminar isso. Então, eu fico muito feliz porque é um terreno, é uma área que a cada dia tem uma inovação. A cada momento a gente chega com uma informação nova. Então, quanto mais pessoas estiverem se dedicando, estudando, disseminando, todos nós ganhamos, todos nós aprendemos, né? Mas já temos hoje, sim, no Brasil, uma especialização específica para a área de neuroarquitetura. Ótima notícia. E eu queria, enfim, nós temos mais um finalzinho, eu queria trazer dois pontos, assim, a questão das tecnologias, como é que integra tecnologias no processo de prospecção, de briefing, e também de projeto, como é que a neuroarquitetura dialoga com isso, e também com a comunicação, que aqui é meu pedacinho, vamos falar um pouco disso também. Perfeito. Bom, hoje a gente tem vários equipamentos, né? Normalmente usados para pesquisa ou para aplicação comercial. Então a gente tem o EGG, que é o eletroencefalograma portátil, né? É quase como se fosse um capacetezinho. Então ele nos ajuda a fazer mapeamento das áreas cerebrais que estão sendo ativadas com maior ou menor intensidade em relação a uma determinada experiência espacial ou análise de uma experiência. Isso pode ser feito por fotografia. A gente tem Eye Tracker, que é um óculos que mede a dilatação de pupila, foco de atenção, aonde olhou mais, o que olhou, quanto tempo levou para ter uma reação. Então a gente vai tendo respostas em relação a isso. A gente tem equipamentos de condutância, né? Condutância da pele, onde a gente avalia sudorese, onde a gente avalia batimento cardíaco. Então você consegue ter uma resposta física e emocional em cima dessas medições. Esses aparelhos normalmente são chamados de biosensores e o que você está avaliando, você determina quais pontos você quer avaliar. A gente faz marcações, biomarcadores, e a gente consegue avaliar isso. Isso já vem sendo utilizado muito na sua área, que é a área de branding, para avaliação de embalagens, para avaliação de exposição de produtos. Aqui, juntando nós dois, né? Montagem de vitrine, organização de loja. Então, será que a nossa vitrine está sendo realmente convidativa? Quando a gente está no mundo do vitrinismo, os vitrinistas já diziam que a gente tem que captar o cliente em aproximadamente 6 segundos. Gente, 6 segundos é muito pouco para isso. Então, a minha estrutura da vitrine tem que ser o mais assertiva possível para que eu tenha, de fato, essa resposta rápida. E quanto mais emocional, quanto mais convidativa ela for uma experiência, melhor. Então, a gente usa isso para fazer essas organizações, e aí nos ajuda uma proposição futura, mas pode ser utilizado também para fazer a avaliação do que nós temos hoje e do que nós temos a melhorar para frente. E aí eu queria que você contasse, então, a sua experiência específica, porque na comunicação também, hoje a gente nas redes, assim, o tempo que a gente tem para chamar a atenção também é pequenininho. Então, essa leitura dos interesses, das camadas, enfim, de vários públicos é super importante, porque a gente tem que trazer conteúdo rápido, enfim, também tem muitas tecnologias aplicadas a isso. Mas eu queria que você contasse a sua experiência, já que você estudou neurociência, o que mudou para você na sua comunicação, no seu segmento? Bom, eu acho que a questão de poder trazer uma informação que ela seja mais convidativa a uma colaboração do que a apenas uma interação. Eu acho que quando você dá voz ao outro, quando você permite o outro vir até você, quando você abre essa possibilidade, essa pessoa ela se sente parte do processo. Ela não se sente um espectador. Porque uma das coisas, antes se trabalhava muito, né? Quanto mais seguidores eu tiver, melhor. Hoje já se trabalha, quanto maior a qualidade dos meus seguidores, melhor. Porque os meus seguidores efetivamente estão engajados comigo. Então não adianta eu ter, por exemplo, 100 mil seguidores e num post meu eu tenho 3 comentários. Então eu tenho um número gigante que efetivamente não me dá uma resposta ou não colabora com a minha intenção de engajamento. E aí eu tenho, sei lá, 1000 seguidores, mas numa postagem minha eu tenho 300 comentários. Então eu percebo que eu tenho um público muito grande daqueles que me seguem que se sentem parte do processo. Então isso é muito importante. As grandes marcas hoje não veem mais a questão numérica
dessa quantidade de seguidores, mas sim a quantidade de interação que esses seguidores fazem, né? E aí, para que isso ocorra, ele tem que sentir parte do processo. Ele tem que perceber assim, não, eu também posso colaborar, eu também posso trazer algo. A minha mera dúvida é uma colaboração. Perfeito. Porque a hora que alguém pergunta assim, Araci, como eu posso fazer alguma coisa? Mesmo que essa pessoa esteja visualizando algo que ela vai perguntar a você, a pergunta dela é extremamente enriquecedora para a Araci, porque a Araci entende, olha, vou responder essa pessoa, mas esse é um caminho para que minhas próximas publicações já tragam por natureza essa resposta. Então, essa interação, ela sempre colabora para um crescimento. Então, o mero questionamento, por si, já é uma colaboração gigantesca. Falando em interação, estamos aqui cheios de comentários, de amigos, né? Parceiros, alunos. Olha que delícia. Muito obrigada a todos pela presença. Obrigado, Léo. Inclusive, era assim, queria abrir um parênteses aqui. Eu fico conversando com você, olhando efetivamente para você. Então, eu vejo o que está ocorrendo aqui, mas não acompanho a leitura. Então, eu queria deixar aqui... Obrigado. Queria deixar aqui o convite. Caso alguém tenha lançado alguma pergunta ou tenha ficado com questionamento, é só ir lá no perfil do Instagram, manda um direct que eu respondo sem problema nenhum, tá? Só para não ficar ninguém sem alguma resposta ou nutrindo uma dúvida que a gente possa solucionar. Vale a pena entrar no Instagram do Lori e acompanhar, porque a comunicação dele é boa mesmo. Tá praticando a neurociência na comunicação também. Muito bom, Lori. Olha, também, mais uma vez, agradecer o convite. A gente está concluindo aqui os 30 minutos. É só uma primeira conversa. Torcendo para esse seu livro, o segundo livro, sair logo. Inclusive, o primeiro eu não tenho, já vou comprar. Nos conhecemos agora e que bom esse encontro. Estamos conectados. Super obrigada pela conversa. Obrigado, eu. Fico muito grato pelo convite e queria não apenas agradecer, mas também parabenizar você por estar proporcionando essa experiência ao seu público e a outros públicos, porque eu como agora, né, como acadêmico, né, essa ação de trazer conhecimento, de disseminar conhecimento, de trazer informação é algo extremamente rico, necessário hoje em dia. E principalmente mostra muito o posicionamento de cada profissional. Então, eu fico muito feliz de participar aqui e estou muito honrado porque eu sei o cuidado e a cautela que você tem na curadoria dos assuntos que você traz. Você é uma investigadora nata e eu sei que você sempre vai na fonte saber se é confiável, se é aquilo mesmo. Eu sei que você tem uma curadoria imensa, com muito carinho ao seu público, para não ir nada que não seja correto. Então, eu me senti muito feliz por ter passado na sua peneira. Muito obrigado. Obrigada a você, Lori. Já encontramos nosso momento. Estávamos tanto tempo tentando aqui costurar esse momento. Júlia Borges, amiga querida, vai ficar gravado, sim, por um período. Então, aproveitem aí, avisem os amigos, compartilhem a live para ter esse primeiro contato com a neuroarquitetura, que é só um petisco do trabalho do Lori. Olha, primeiro só, então, aí já a gente está junto de novo. Compartilhem a live para a gente levar o trabalho mais do Lori e a neuroarquitetura por aí, porque é o futuro, né? Tá conectado, enfim, é um dos caminhos aí para a gente conquistar uma arquitetura e também, né, nas cidades, pensar o urbanismo, né, que realmente atenda as pessoas, atenda ao bem-estar, né, e ajude a cuidar, né, todos nos cuidarmos uns dos outros. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Araci, por tudo. Um grande abraço a todos. Fico ao dispor para marcarmos as próximas aí. Estamos conectados. Bom dia a todos. Ficamos juntos aqui nas redes sociais. Obrigada, Lori. Obrigado. Um grande abraço. Até. Tchau, tchau.